Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 25 de abril, terça-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, e que, juntamente com toda a igreja, celebramos o dia de São Marcos Evangelista. O evangelho de hoje, dia em que celebramos São Marcos, começa dizendo que Jesus manifestou-se aos 11 discípulos e lhe convocou para uma missão muito importante: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Então, esta convocação sinalizou os primeiros passos da igreja missionária que, através do testemunho dos primeiros cristãos, fez com que Jesus ficasse conhecido em todos os confins da terra. Portanto, convido sua família para juntos partilharmos o evangelho de hoje, tirado de Marcos, capítulo 16, versículo de 15 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônio em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpente ou beber algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio de sinais que acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje somos nós os convocados para dar continuidade a essa missão. É urgente a necessidade de fazer chegar aos outros corações o anúncio do reino de Deus. Um reino que é um reino de amor, um reino de paz, um reino de justiça. Portanto, não podemos deixar que outros irmãos privem-se da alegria de vivenciar a presença desse reino em suas vidas. Quem crê, o batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Eis aí a responsabilidade de quem assume o compromisso de anunciar o reino de Deus. Pois é a partir desse anúncio que muitos terão a oportunidade de conhecer a verdade que liberta. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, como seguidores de Jesus Cristo, somos corresponsáveis pela salvação do outro. Antes, pensávamos que a missão de evangelizar era somente dos padres, dos bispos, dos religiosos. Hoje, nós sabemos que é a missão de todos os batizados. Portanto, a partir do nosso batismo, assumimos o compromisso de anunciadores da boa nova do reino. Não precisamos partir para terras estrangeiras, como fizeram os primeiros discípulos. Podemos anunciá-lo no meio em que vivemos, a partir da nossa família, a partir da nossa casa. Caros irmãos, queridas irmãs, mesmo quando pensamos não ter sabedoria suficiente para anunciá-lo com palavras, podemos fazer Jesus chegar ao coração do outro pelo nosso testemunho de vida, pela nossa vivência. Veja que no finalzinho do Evangelho, São Marcos divulga para todos nós a ordem do Cristo ressuscitado, que sintetiza a nossa missão aqui na terra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Para isso é que Jesus nos chama. Por isso a experiência de anunciar o Evangelho traz para nós a vivência dos milagres que Ele mesmo nos prometeu quando nos enviou para essa missão. Dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs, nós, mesmo assim, constatamos os sinais que nos acompanham por força da nossa fé em Jesus quando saímos em missão ou vivenciamos no nosso dia a dia. Veja que expulsar demônio, falar novas línguas, pegar em serpentes, beber veneno, curar doentes,
significa para nós tudo o que nos acontece pela força milagrosa que o amor de Jesus realiza através do nosso anúncio e da nossa disposição em edificar o reino de Deus. Estes sinais acontecem na nossa vida e na vida daqueles a quem nós anunciamos Jesus, quando desafiamos as dificuldades, a doença, a morte, a tristeza, com a esperança, com a alegria e com o poder do Cristo ressuscitado. Os milagres acontecem. As barreiras que conseguimos superar são para nós motivo para testemunhar a obra do Espírito Santo, o qual realiza por meio da nossa doação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a cada dia somos chamados e chamadas a renovar o nosso compromisso batismal de cristão e de cristã. A cada dia somos chamados a renovar esse compromisso batismal como cristão e como cristã. Da mesma forma, como seguidores e seguidoras de Cristo, somos convocados a evangelizar no mundo todo e a todo mundo. Portanto, tenhamos fé e acreditamos nas promessas de Jesus para que sejamos também os sinais que acompanham aqueles que crê. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje devemos nos questionarmos: será que temos cumprido com o mandato de Jesus? Será que nos sentimos comprometidos com o Evangelho? Como temos percebido esses sinais na nossa vida? Já usamos nos seus relacionamentos a linguagem do amor? Qual é o maior veneno para a humanidade nesse dia de hoje? Nesse tempo que estamos vivenciando? E qual será o antídoto para conter esse veneno? Refletimos, meus irmãos e minhas irmãs, nesse sentido, ao refletirmos esse Evangelho de hoje, para que possamos assim cada vez mais assumirmos verdadeiramente esse ser batizado, esse compromisso de estarmos sempre em missão. E peçamos ao Senhor Jesus que, contemplando a sua assunção junto para o Pai, possamos assim assumir a tarefa de levar ao mundo inteiro e a todas as criaturas a mensagem do seu Evangelho. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, desejo a todos vocês santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, agora e sempre. Amém.